Bom dia, hoje é dia 20 de fevereiro e vamos para o nosso devocional do dia. O devocional onde eu leio tanto o devocional da manhã quanto o devocional da noite, do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em 2 Coríntios 7, versículo 6 e Mateus 4, versículo 1. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém e amém. Vamos lá para o nosso devocional do dia, começando pelo nosso devocional da manhã. Tem como base 2 Coríntios. Então vamos ler a introdução da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, da Bíblia Spurgeon. Visão geral do livro. Destinatários, autor e período da escrita. A igreja em Corinto começa com o resultado das atividades do apóstolo Paulo durante sua segunda viagem missionária, cerca de 51 a 54 depois de Cristo. O estado espiritual dos coríntios era tão ruim que Paulo teve que escrever mais uma carta, um tanto quanto severa após a primeira. A primeira epístola é dirigida a todos os cristãos em todos os lugares, mas a segunda, Paulo dirige-se à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia, área grega no norte do Peloponeso. Sendo assim, a saudação já sinaliza o caráter diferente dessas duas epístolas. Paulo menciona seu próprio nome 8 vezes em sua primeira epístola aos Coríntios, mas apenas 2 na segunda. A sua autoria das suas duas cartas foi e ainda é quase unanimamente aceita, mesmo por pesquisadores críticos. Alguns, porém, acreditam que 2 Coríntios 6, 14 ao 18 e 7, versículo 1, e os capítulos 10 ao 13, a carta de 4 capítulos, tenham sido escritos por Paulo em diferentes momentos e posteriormente inseridos. A alusão a essa epístola é feita desde cedo por Policarpo, 70 a 155 d.C. Na segunda metade do século II, Antenágoras cita a carta como sendo apostólica. Irineu, 140 a 202, e Clemente de Alexandria, 150 a 215, citam a carta pelo nome, entre outros. A intenção de Paulo era visitar Corinto durante sua terceira viagem missionária, cerca de 54 a 58 d.C., o mais rápido possível após o envio da primeira carta. No entanto, provavelmente devido ao retorno de Timóteo a Paulo, quando entregou a carta, trouxe de volta más notícias de Corinto. Paulo decidiu desistir de seu plano e, em vez disso, primeiro enviou Tito a Corinto. Ele deveria verificar o desenvolvimento da igreja em Corinto, bem como preparar a arrecadação para os irmãos pobres da Judeia em Jerusalém. Enquanto isso, Paulo havia deixado Éfeso, possivelmente por causa do tumulto descrito em Atos 19, 23 ao 41. Primeiro, ele pregou o evangelho em Trode. Depois, não tendo mais paz de espírito para permanecer ali, mudou-se para Macedônia, onde encontrou com Tito. Após seus relatos, que continuam tanto notícias boas como ruins, Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios da Macedônia, a qual é provável que tenha sido levado por Tito a Corinto. Estima-se que essa segunda epístola aos Coríntios tenha sido escrita no final do mesmo ano em que a primeira foi escrita, ou seja, 57 d.C. Assunto e propósito dos escritos. A segunda epístola aos Coríntios é considerada uma das cartas mais difíceis do Novo Testamento. É um dos testemunhos mais pessoais do apóstolo Paulo, junto com a epístola aos Filipenses. Ao contrário da primeira epístola aos Coríntios, essa não contém quase nenhuma passagem instrutiva, mas que expressam sentimentos pessoais de Paulo. Enquanto a primeira carta é caracterizada por sua autoridade e doutrina, a segunda dá mais ênfase aos motivos internos do serviço de Paulo ao Senhor e seu profundo desejo de ter a unidade do Espírito com os coríntios restaurada. Por consequência, a palavra serviço pode ser encontrada 12 vezes nessa carta. As palavras encorajar e encorajamento 16 vezes juntas, ou seja, com muito mais frequência do que nas outras epístolas de Paulo. Quando Paulo encontrou Tito, descobriu que muitas coisas haviam mudado para melhor em Corinto desde sua primeira carta. A reunião
infelizmente, havia excluído o pecador mencionado em 1 Coríntios 5. Paulo, portanto, exortou-lhes a mostrar-lhes graça, já que o homem havia chegado ao arrependimento. Nos 7 primeiros capítulos, ele escreve muitas razões de suas ações, das quais o Senhor Jesus era a fonte de sua força. Peculiaridades. Tito. O apóstolo Paulo chama de meu filho segundo a fé comum. Tito 1, versículo 4. Ou seja, Tito teria encontrado a fé no Senhor Jesus por meio de Paulo. Ele se tornou um colaborador próximo do apóstolo Paulo. No entanto, é estranho que Lucas não mencione o seu nome em Atos. Nas 9 vezes das 13 ocorrências do nome de Tito no Novo Testamento são encontradas na segunda epístola aos Coríntios. Tito é mencionado pela primeira vez em Gálatas 2, 1, versículo 3. 2 versículos 1 ao 3. Paulo e Barnabé o levaram de Antioquia para Jerusalém, quando encontraram os apóstolos e anciões para discussão sobre a lei. Aqui aprendemos que Tito era de origem grega. Depois que a primeira carta foi enviada aos Coríntios a partir de Éfeso, Paulo enviou Tito a Corinto para examinar as coisas. Pouco depois eles se reencontraram na Macedônia, depois que Paulo esperou em vão por Tito em Trode. Então Tito e outros 2 irmãos viajaram mais uma vez para Corinto, levando a segunda carta. Alguns anos depois, Paulo escreveu uma carta para Tito, carregando o nome dele. Naquela época, ele morava em Creta e recebeu várias instruções em relação à ordem nessas igrejas locais. Finalmente, Tito é mencionado mais uma vez na última carta de Paulo, 2 Timóteo 4, versículo 10. Ele já havia ido para Dalmácia até o fim. Tito foi um fiel servo do apóstolo Paulo. Visão geral do conteúdo. A gente vai ler sobre o capítulo 7, que é o capítulo do nosso versículo. Propósito do serviço. E essa é a introdução da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Deus que conforta os abatidos. 2 Coríntios 7, versículo 6. E quem conforta como ele? Vá até algum pobre, melancólico, aflito filho de Deus, fale a ele sobre as doces promessas e sussurre a seu ouvido palavras escolhidas de conforto. Ele é como uma víbora surda, que não ouve a palavra do encantador, que nunca encanta tão sabiamente. Ele está bebendo veneno e fel. Conforte-o quanto quiser e obterá dele apenas uma nota ou 2 resignação triste. Não verá salmos de louvor, aleluias ou sonetos de jubilo, mas deixe Deus chegar ao seu filho. Deixe que ele eleve seu semblante e olhos do enlutado brilho com esperança. Você não o ouve cantar. Este é o paraíso. Se está aqui, se vai embora, isto é o inferno? Você pode não tê-lo alegrado, mas o Senhor o fez. Ele é o Deus de toda consolação. Não há bálsamo em Gileade, mas há bálsamo em Deus. Não há médicos entre as criaturas, mas o Criador é Jeová Rafá, que o cura. É maravilhoso como uma doce palavra de Deus comporará canções inteiras para os cristãos. Uma palavra do Senhor é como um pedaço de ouro, e o cristão é o batedor de ouro e pode martelar aquelas promessas por semanas inteiras. Então, pobre cristão, você não precisa sentar-se em desespero. Vá até o Consolador e peça a ele que dê o consolo. Você é um pobre poço seco. Já foi dito que quando uma bondade d'água está seca, é preciso derramar primeiro água sobre ela, para que se volte a obter água. Cristão, quando estiver seco, vá até Deus e peça que lance sua alegria em seu coração, e seu jubilo será completo. Não vá a companheiros terrenos, pois encontrará neles os consoladores de Jó, mas vá primeiro e principalmente ao seu Deus, que conforta os abatidos. E logo dirá, na multidão dos meus pensamentos, as tuas consolações recriaram a minha alma. Então, este é o nosso devocional da manhã. Então, quando você estiver passando por algum problema, precisar de algum consolo, busque o consolo naquele que Jesus deu como nosso Consolador, o Espírito Santo. Mas também não trate ele como seu psicólogo, onde você só busca ele nos momentos ruins. Busque o Espírito Santo sempre, não só nos momentos ruins. O Deus que está com você nos dias ruins também está nos dias bons. E agora vamos para o nosso devocional da noite, que tem como base Mateus. Então vamos ler a introdução
do Evangelho segundo Mateus, da Bíblia Spurgeon. Autor e período da escrita. Na maioria dos manuscritos, o título do primeiro livro do Novo Testamento é Evangelho segundo Mateus. Apenas uma boa nova do grandioso trabalho que Deus realizou através do seu Filho, o Senhor Jesus. Mas em sua sabedoria, ele sabia que seriam necessários 4 homens diferentes para fazer com que as novas da salvação fossem conhecidas pelo mundo de forma escrita. Como a maioria dos livros da Bíblia, o nome do autor não é mencionado no Evangelho de Mateus. Porém, desde o início, a tradição cristã confirma que o apóstolo Mateus é o autor desse evangelho, mas essa tradição também afirma que ele foi escrito originalmente em hebreu ou aramaico. Papias 65 a 150, no ano do Senhor, escreve: Mateus escreveu essas palavras, estudo do grego, grequilogia, na linguagem hebraica, mas todo mundo as traduzia da melhor maneira que podiam. A sua interpretação não é fácil e tem sido várias explicações. A visão mais recente dos estudiosos é que o evangelho não foi escrito por Mateus e nem em hebreu, nem em aramaico. Eles acreditam que o escritor não era o apóstolo e escreveu o evangelho em grego. Isso é baseado em 2 fontes, no evangelho de Marcos e na chamada fonte que só existe em teoria. O motivo da suposição que o apóstolo Mateus não teria escrito esse evangelho é que um testemunho ocular não o faria dessa forma, mas também é impensável que um apóstolo basearia seus escritos no trabalho de um não apóstolo como Marcos. Contudo, ambos os argumentos ignoram que as escrituras sagradas foram escritas por homens inspirados pelo Espírito Santo, que os guiou em seus escritos, tudo tanto em relação ao conteúdo quanto à forma. Por outro lado, é possível que no início houvesse um conjunto de palavras de Jesus em aramaico, mas isso permaneceu uma teoria se não fossem confirmados achados de textos. Os escritos do Evangelho de Mateus geralmente são vistos como um original no grego e não como uma tradução. O nome do autor Mateus é listado em todos os registros de apóstolos em 7º ou 8º lugar. Os 3 evangelhos sinóticos, assim chamados devido à similaridade, nos contam sobre seu chamado. Mateus 9:9, Marcos 2:14 e Lucas 5:27. Enquanto nessa ocasião Lucas o chama de Levi, cobrador de impostos, e Marcos de Levi, o filho de Alfeu, ele é chamado de Mateus somente em seu evangelho. Outro fato digno de observação é que ele só é chamado de Mateus, o publicano, na listagem de seu livro, no capítulo 10, versículo 3. O nome de Mateus pode ser rastreado até vários nomes hebraicos: Matija, Matanja e Matai, os quais possuem o mesmo significado, presente de Deus. O evangelho não contém qualquer detalhe sobre o tempo exato da escrita, portanto, em relação a isso, varia consideravelmente. Enquanto alguns pesquisadores acreditam que o evangelho foi escrito após a destruição de Jerusalém, 70 d.C., outros acreditam que não há fatos que colaboram com isso, e os datam entre 60 e 70 d.C. O pai da igreja Irineu, 140 a 202 d.C., sugere que o evangelho de Mateus foi escrito entre 61 e 66 d.C. Autor e assunto dos escritos. O Evangelho segundo Mateus é o mais detalhado em seu formato mais claro dos 4 evangelhos. No entanto, esta não é a única razão para ter sido corretamente posicionado em primeiro lugar, mas também porque ele forma uma ligação entre o Velho e o Novo Testamento. O Evangelho de Mateus contém cerca de 60 citações do Velho Testamento, porém algumas delas apresentam poucas palavras. Um total de 30 citações do Velho Testamento é mencionado na verdade como tal. Coisas que aconteceram na vida do Senhor Jesus estão explicitamente descritas como cumprimento das profecias do Velho Testamento em 14 ocasiões. A intenção do Espírito Santo nesse evangelho é esclarecida logo no início. Jesus Cristo é filho de Davi e filho de Abraão e, portanto, o Messias, o prometido e legítimo rei de Israel, o cumprir de todas as profecias do Velho Testamento. Ao todo, o Senhor Jesus é chamado 8 vezes de filho de Davi. Relacionando a isso, há outro marco importante no Evangelho de Mateus, a frequente menção ao reino messiânico, o qual é mencionado 50 vezes, considerando que é mais descrito em outras passagens como reino de Deus. Mateus chama 32 vezes de reino dos céus e usa a expressão de reino de Deus somente 5 vezes. O Evangelho de Mateus é organizado segundo o plano divino. Na primeira metade, o Senhor Jesus é exposto como rei de Israel e apresentado ao seu povo da terra. Essa parte termina no capítulo 12 com a sua rejeição. Os governadores de Israel rejeitam seu rei. Na segunda metade, a partir do capítulo 13, é descrito o serviço do rei rejeitado, o qual agora não é restrito apenas a Israel, mas abrange também as nações pagãs. É nessa parte que a Assembleia, ou Igreja de Deus, consistente de judeus e gentios, é mencionado pela primeira vez na Bíblia.
O serviço de Cristo termina em seu sofrimento e morte, mas também com sua ressurreição e o envio dos apóstolos. Mateus não menciona a ascensão do Senhor aos céus. A estrutura do Evangelho é realçada pelos 5 grandes sermões de Cristo, quais sempre terminam com a mesma frase. E aconteceu, concluindo Jesus esse discurso, as pessoas se admiraram de sua doutrina. No chamado Sermão do Monte, o Senhor proclama os princípios do reino dos céus. Quando enviou os 12 discípulos para o povo de Israel, o Senhor os instruiu para o seu serviço como seus embaixadores. Nas parábolas do reino dos céus, ele explica que esse reino se desenvolverá de uma maneira nova e misteriosa devido à sua rejeição. Em seu quarto sermão, o Senhor Jesus apresenta os vários princípios para o comportamento pessoal e coletivo dos fiéis. Em seu último grande sermão sobre os tempos finais, o Senhor explica aos discípulos o destino de Israel, da cristandade e das nações, naqueles tempos até a sua aparição em glória. Peculiaridades. O reino dos céus. O reino de Deus escreve que seu reinado sobre o mundo através do homem apontado por ele para esse propósito, Cristo Jesus. Os judeus estavam esperando esse reino como a libertação do jugo dos romanos. Portanto, o Evangelho de Mateus usa a expressão reino dos céus 32 vezes a fim de enfatizar o início do reinado desse poder e no céu e não na terra. O reino dos céus não tem o mesmo princípio que o reino de Deus, mas enfatiza o caráter celestial desse reino. O reino dos céus também sempre é visto no Evangelho de Mateus como algo futuro, isto é, começando a partir da ascensão do Senhor aos céus, ao passo que o reino de Deus também em Mateus é visto como já sendo presente. Muitas parábolas, as quais são usadas por Marcos e Lucas para explicar o reino de Deus, carregam o título de reino dos céus em Mateus. Mateus menciona o reino dos céus em um total de 10 parábolas: o trigo e o joio, o grão de mostarda, o fermento, o tesouro do campo, a pérola de grande preço, a rede de pesca, o servo perverso, os trabalhadores na vinha, as bodas do cordeiro e as 10 virgens. Assembleia, no grego eclésia. O Evangelho de Mateus é o único no qual a Assembleia, igreja do Novo Testamento, é mencionada. Ela anunciou a fundação e a construção de sua Assembleia, na qual ele mesmo, após o Messias ter sido rejeitado por seu povo na terra. A igreja começou em Pentecostes, em Atos 2, e consiste em todos os crentes presentes na dispensação da graça. Ela será levada para a casa do Pai, no céu, pelo próprio Jesus, antes do julgamento do fim dos tempos, a fim de estar com ele com sua glória em toda a eternidade. Em Mateus 18, 15 ao 20, o Senhor falou então para a igreja local, ou seja, para aqueles que se reúnem em qualquer lugar com ajuntamento. Em todas as questões sobre ordem e disciplina, o Senhor conferiu à Assembleia local a mais alta autoridade na terra, porque ele mesmo está no meio delas, reunidos em seu nome. A Assembleia não havia sido revelada no Velho Testamento. Ela pertence ao mistério de Deus, a qual apenas é revelado no Novo Testamento. Efésios 3, 1 ao 12. Após o Filho de Deus ter completado o trabalho da redenção e o Espírito Santo ter nascido para viver nos crentes. Conteúdo, uma visão geral, eu vou ler sobre o capítulo 4, a tentação de Cristo. E essa é a introdução do Evangelho de Mateus, da Bíblia Spurgeon. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4, versículo 1. Um caráter santo não impede a tentação. Jesus foi tentado. Quando Satanás nos tenta, suas fagulhas caem sobre estopa. Mas no caso de Cristo, foram como faíscas impressionantes na água. Mesmo assim, o inimigo continuou seu trabalho diabólico. Agora, se o diabo continua atacando, quanto não há resultados, quanto mais ele fará por conhecer o material inflamável do qual é feito nosso coração. Embora grandemente santificado pelo Espírito Santo, saiba que o grande cão do inferno irá ainda latir para você. No covil dos homens esperamos ser tentados, mas nem mesmo a reclusão irá nos proteger da mesma provação. Jesus Cristo foi tirado da sociedade humana, levado para o deserto e tentado pelo diabo. A solidão tem seus encantos e benefícios. Pode ser útil no controle da cobiça dos olhos e no orgulho da vida, mas o diabo irá nos seguir até os mais adoráveis retiros.
Não suponha que apenas a mente mundana que tem pensamentos terríveis e tentações blasfêmicas, pois mesmo as pessoas com mentes espirituais enfrentam tal coisa. E na posição mais santa podemos sofrer a tentação mais sombria. A maior consagração do espírito não irá protegê-lo contra a tentação satânica. Cristo era consagrado por completo. A sua fome e sede era para fazer a vontade do Pai que o enviou, e ainda assim ele foi tentado. O seu coração pode brilhar como uma chama seráfica de amor por Jesus, e mesmo assim o diabo tentar trazê-lo para a morvidão de Laodiceia. Se você me disser que situações Deus permite que um cristão deixe de lado sua armadura, eu lhe direi quando Satanás deixou de lado a tentação. Quando, como os antigos cavaleiros em tempos de guerra, precisamos dormir com o capacete e armadura, pois o arqui-inimigo aproveitará nossas primeiras horas de descuido para nos tornar sua presa. O Senhor nos mantém vigiando o tempo todo e nos dá uma fuga final da mandíbula do leão e da pata do urso. Então, esse é o nosso devocional da noite. A gente ter, como o próprio Jesus fala, sermos prudentes como um serpente, não ficar testando Satanás. É como Pedro fala, Satanás é como um leão que está esperando uma brecha para nos atacar. Então, não dê brechas, feche as portas, feche as janelas. E esse é o nosso devocional do dia 20 de fevereiro. Amanhã nós voltamos com o cronograma padrão, não teremos o devocional do dia aqui no Instagram, teremos o devocional da manhã aqui e o devocional da noite no TikTok, e no domingo nós teremos o devocional do dia, pois não vou no Legacy amanhã, mas na igreja eu vou no domingo à noite. Então, tenha um bom resto de sexta-feira, um bom início de final de semana e até o próximo.